agora é hora de darmos as boas-vindas ao Rafael Martins. O Rafa é CEO do Grupo Share, professor e colunista de inovação e tecnologia no Grupo RBS. E hoje ele nos traz a palestra Inteligência Artificial Engolindo o Mundo. Muito bem-vindo, então, ao nosso palco. Uma salva de palmas, gente, ao Rafa. Obrigado. Boa tarde. Tudo bem? Estão animados? Eu estou. Vocês viram, né? Bom, gente, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Desde o ano passado, venho fazendo bastante palestras sobre esse tema, porque esse é o tema do mundo, né? Vocês devem ouvir bastante sobre isso. E a ideia aqui da palestra é trazer coisas bem práticas para que vocês consigam usar e trabalhar no dia a dia. Como fui apresentado já, eu sou colunista da Zero Hora, então semanalmente eu escrevo sobre inteligência artificial. Também sou colunista do MIT no Brasil, também com a temática de inteligência artificial. Sou professor de algumas faculdades, enfim. E no meu Instagram, eu também compartilho muito conteúdo sobre esse tema. Meu Instagram é o perfil do Rafael, não tem como errar, bem fácil. E lá eu falo bastante sobre esse tema também. Mas vamos lá. Eu sou CEO do Share. O Share é uma empresa de educação. A gente faz cursos, aulas, palestras pelo Brasil inteiro, como essas que eu vou fazer aqui. A gente já fez aí várias coisas, né, no mercado. A gente atende vários grandes clientes no Brasil, sempre na pauta de educação corporativa, fazendo aulas, palestras, cursos, enfim. E é isso, vamos para a palestra. Há 3 anos e 3 meses, tudo mudou. Quem me diz o que aconteceu nesse dia, no dia 30 de novembro de 2022? O que aconteceu nesse dia? Lançamento do ChatGPT. Esses dias eu estava dando a palestra e a pessoa falou, é meu aniversário. Eu falei, não é isso. Foi o lançamento do ChatGPT. Nesse dia, tudo começou a mudar. Porque o mercado começou a olhar e ver que, nossa, esse negócio aí vai mudar a forma como eu trabalho, vai nos trazer coisas novas, né? E aí a gente começou a ver, na época eu era colunista da Band, do Jornal da Band, e eu tinha uma coluna de 2 minutos, que eu explicava coisas de tecnologia na TV. E eu fiz essa coluna aqui que a gente vai assistir juntos. Ouviu falar de uma ferramenta online baseada em inteligência artificial, capaz de redigir textos, emular diálogos, resumir livros e uma variedade de outras funcionalidades? Isso já existe e se chama ChatGPT. E esse é o tema de hoje do Rafael Martins no quadro Band Tech. Você já ouviu falar do dito popular que diz 2 cabeças pensam melhor que uma? Pois é, agora existe um projeto chamado ChatGPT que usa inteligência artificial e vai te ajudar a colocar isso em prática. Ele produz respostas humanas em tempo real e é a sensação do mercado de tecnologia nesse início de ano. Imagine ter um especialista à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana, pronto para te ajudar em qualquer dúvida que você tenha. Tudo isso através do seu computador ou celular. Diferentemente de mecanismos de busca tradicionais, como o Google, por exemplo, o ChatGPT realmente conversa com você e responde simulando uma conversa humana. Esta tecnologia promete revolucionar a internet da forma como conhecemos. Empresas como Google, Microsoft, Meta, Alibaba e Baidu também estão investindo fortemente para lançar produtos usando inteligência artificial. 2023 promete ser um ano movimentado com essa nova tecnologia. E você, já teve contato com inteligência artificial? É bem provável que você terá esse ano. Seguimos acompanhando. Esse vídeo tem 3 anos. Parece que tem 20, não parece? Parece que eu estou falando do lançamento da TV colorida, né? E isso já é um indicativo interessante desse assunto. Tudo é muito rápido. Para vocês terem uma ideia, eu recebo em média de 20 a 30 conteúdos por dia para me inscrever na Zero Hora. Sobre novas ferramentas, sobre coisas novas que estão lançando, de mercados específicos. Então, hoje a gente tem um desafio adicional, que é conseguir acompanhar tudo isso muito rápido, porque muda muito rápido, né? Esses dias um amigo falou, cara, tirei férias 15 dias, quando eu voltei parece que mudou tudo de novo, e é isso que está acontecendo. E hoje em dia, basicamente, eu escrevo sobre esse tema, né?
porque a gente quer saber sobre esse tema, a gente quer saber como a gente vai usar isso. Tem gente que tem medo que a IA vai substituir o trabalho, o seu próprio trabalho. Tem muitas empresas que também têm esse receio. Só que para a gente começar a entender como ela pode nos ajudar, e essa palestra é sobre isso, como a IA vai ajudar vocês. A primeira coisa, e a melhor forma que eu achei de explicar o que é a IA, ela é como se fosse uma lâmpada mágica, que a gente esfrega, faz um pedido e ela nos atende. Quem aqui já usou o ChatGPT? Só para mim saber, quase todo mundo. Beleza. Quando vocês usaram o ChatGPT, não foi mais ou menos assim? Vocês fizeram um pedido, vocês deram um Enter e ele atendeu, não é isso? Quase todas as ferramentas de inteligência artificial que hoje a gente tem à nossa disposição, eles trazem essa lógica. E por isso que ela é tão útil. Porque a inteligência artificial ela existe mais ou menos desde 1950, cunhada pelo pai da computação, o Alan Turing. Só que de 1950 até essa data, a inteligência artificial ela era invisível. Ela estava no iFood, na Netflix, no Airbnb, todas as ferramentas que a gente está acostumado a utilizar. E ela era usada por programadores, por pessoas que trabalhavam com tecnologia. Quando o ChatGPT foi lançado, a gente começou a falar com a inteligência artificial com linguagem natural. O que é linguagem natural? É como a gente fala com qualquer pessoa no WhatsApp, por exemplo. E isso fez com que todas as pessoas pudessem utilizar a inteligência artificial. Então, tu vai lá no ChatGPT, pede o que tu quer, esfrega a lâmpada e ele vai atender o pedido. E aí o que aconteceu foi que várias empresas começaram a criar suas lâmpadas mágicas. Mas esse cara aqui é o Sam Altman. O Sam Altman é o CEO da OpenAI. A OpenAI é a empresa que criou o ChatGPT. Então, vamos dizer que ele foi o primeiro a criar uma lâmpada mágica, que é o ChatGPT. E aí depois vieram outras empresas e criaram as suas também. Só que o ChatGPT, ele teve algo que a gente nunca viu na história. Se a gente olhar esse gráfico, a gente vai ver que levou mais ou menos 13 anos para a internet ter 800 milhões de usuários. O ChatGPT levou 3 anos para ter a mesma quantidade de pessoas utilizando. Hoje, ao que tudo indica, quase 1 bilhão de pessoas usa todos os dias o ChatGPT. E isso fazem só 3 anos. E aí, olhando para esse contexto, a gente começou a ver que outras empresas começaram a criar suas lâmpadas mágicas também. O Google criou o Gemini, o X criou o Grok, a Anthropic, né, que hoje é uma das empresas aí mais valiosas do mercado de IA, que é o Cloud. O Meta criou o Llama, e aí cada dia a gente tem mais e mais ferramentas para a gente utilizar. Só que quando eu falo sobre tecnologia, muitas vezes, antes de eu falar, até as pessoas têm um receio de ser muito técnico. Isso vai ser muito técnico, será que eu vou entender? Será que eu vou, de fato, conseguir utilizar? E aí eu tenho uma pessoa que convive comigo, que me ajuda bastante a trazer esse conteúdo para vocês. Alguém conhece essa pessoa aqui? Quem falou? É parecido, né? Esses dias eu dei uma palestra em Salvador e a pessoa, eu conheço, ué? Né? Será que ele veio para Salvador? É meu pai. Meu pai não gosta de tecnologia. Ele tem uma relação com a tecnologia muito diferente da maioria das pessoas. De manhã cedo, ele liga o celular, manda mensagem para mim no WhatsApp, me deseja um bom dia, pergunta o que eu vou fazer no dia, onde é que eu vou dar aula, onde é que eu vou dar palestra. Ele desliga o celular. Quem faz isso, né? Ele guarda o celular e no final do dia só, ele vive a vida, né, durante o dia. No final do dia ele pega o celular de novo e me manda boa noite, dorme com Deus e aquela coisa toda. Esse é meu pai. E aí toda vez que ele lê uma coluna minha na 0 Hora, ele me manda uma mensagem no WhatsApp e me diz, para que serve isso? E é uma pergunta genial. E que eu indico que vocês se façam o tempo todo quando alguém apresentar uma IA para vocês, uma ferramenta, porque o que eu mais vejo no dia a dia são pessoas tentando achar formas de usar as ferramentas porque todo mundo usa. Mas, na verdade, tudo isso que a gente vai ver aqui são coisas que precisam ajudar vocês a resolver os problemas que vocês já têm. Eu preciso vender mais, eu preciso melhorar meu marketing, eu preciso melhorar meu atendimento. A IA precisa servir para isso. E aí, como meu pai é viciado em me perguntar isso, eu fiz um selo do meu pai. Para que serve isso? Então, vocês vão ver esse selo em alguns slides, quando eu for mostrar algumas coisas
que é aquilo que eu estou falando serve para determinada coisa. Tá? Esses 5 níveis aqui são os níveis básicos que todo mundo deveria saber para trabalhar com IA. E quando eu falo todo mundo, não são só programadores, pessoas de tecnologia. A gente está vendo nos últimos meses várias empresas já colocando nos seus anúncios de emprego pré-requisitos saber essas coisas que estão nesse slide. Então, o nosso desafio enquanto profissionais, independente da área que você trabalha, não necessariamente se você trabalha com tecnologia, mas se você trabalha em qualquer área, o ideal é que você saiba um pouquinho, pelo menos, dessas 5 coisas. E o que eu vou falar agora, na próxima meia hora, é cada uma delas. Para que elas servem, para que elas estão sendo utilizadas, para que vocês possam usar aí também no trabalho de vocês. Como eu falei, antigamente, vocês lembram que a gente tinha lá as vagas de emprego, tinha que ter pacote Office e saber usar a internet? As vagas de emprego tinham isso, né? Tem ainda hoje. A tendência é que isso mude e que cada vez mais a gente tenha novos pré-requisitos para que a gente siga sendo eficiente no mercado. E se eu tenho uma lâmpada mágica, se a gente seguir com essa analogia que a IA é uma lâmpada mágica, eu não preciso mais saber clicar. Vocês lembram quando fizeram um curso de Word, por exemplo? Você tinha que saber o que tinha em cada menu, para que servia cada botão, lembra disso? Não precisa mais disso agora. Agora a gente só digita ou fala. Então, se eu vou pedir, eu tenho que ser bom de pedir. E pedir, a gente chama de prompt. Esse nome técnico é a mesma coisa de pedir. É quando eu vou pedir alguma coisa lá para uma ferramenta de IA. Então, tem um jeito certo de pedir. Se eu pedir para o... Como é que é o teu nome? Martin. Se eu pedir para o Martin, Martin, me indica um bom evento. Ele vai dizer o que ele acha que é. Agora, se eu disser, me indica um bom evento do setor calçadista, se eu der mais contexto para ele, se eu disser mais coisas para ele, ele vai me dar uma resposta muito melhor. Assim é a IA. Quanto mais coisas tu falar para ela que tu quer, mais ela vai entender o que tu quer que ela entregue para ti. Então, tem um jeito certo de fazer. O primeiro nível, ó o selinho lá do meu pai, é a gente saber usar o ChatGPT, como muitos de vocês aí já utilizam. O Gemini, o Claude, que são os modelos que a gente chama LLM. Né? Mas para que serve isso? É como se eu tivesse um estagiário que sabe qualquer coisa. E tu vai trabalhar com ele no dia a dia, tu vai perguntar para ele o que tu quiser, ele vai te ajudar a trabalhar ali no dia a dia. Esse é o primeiro nível de uso de IA. Só que, normalmente, as pessoas usam só esse nível. Não vão até os demais. E quando a gente vai perguntar algo para ele, falar algo para ele, a gente tem que lembrar dessa frase do Harari, que clareza é poder. Então, quanto mais claro a gente for, quanto mais a gente falar para ele o que a gente quer, melhor ele vai nos ajudar e mais ele vai nos entregar. Então, num simples uso do ChatGPT, vocês podem fazer isso de 4 formas diferentes. Por exemplo, se vocês fizerem uma pergunta simples para ele, ele vai te dar o que ele acha, a opinião dele, que é o que eu estava falando agora com o meu amigo Martin aqui. Então, se eu falar para ele qual um bom evento, ele vai te dizer qualquer coisa. Agora, se eu falar para ele com contexto, ele vai gerar uma análise. Então, se eu falar qual é o melhor evento do Brasil calçadista, ele vai fazer uma análise para me entregar uma resposta melhor. Se eu disser para ele qual é o melhor evento do setor calçadista no Rio Grande do Sul, eu fiz uma restrição, eu disse uma coisa específica, ele vai me entregar uma coisa ainda melhor. Agora, se eu falar para ele quem ele tem que ser, que é o que a gente chama de papel, vocês vão ver a diferença. Quando vocês forem usar o ChatGPT, fale para ele, você é um personal trainer. O simples fato de vocês falarem o que ele tem que ser, já muda todo o jeito de utilizar. Porque quando eu mando alguma coisa, ele fica tentando entender o que eu quero dizer. Agora, se tu falar para ele, você é um personal trainer, eu preciso melhorar meus exercícios, eu faço 2 vezes por semana, das 8 às 9, terça e quinta. Quanto mais contexto dá, mais ele vai te ajudar. Então, vejam que mesmo o nível mais simples de uso da IA, tem um melhor jeito de fazer também. Mas fora essas IAs que a gente conhece mais, existem várias outras que a gente está utilizando muito no dia a dia e que estão nos ajudando a fazer várias coisas que antes a gente não conseguia fazer. Pensem que a IA ela não veio para substituir o que a gente faz, ela veio para ampliar o que a gente não faz. Então, por exemplo, eu nunca fiz vídeo, agora eu faço vídeo.
Eu nunca fazia imagens, agora eu faço imagens. Então, no fim das contas, a IA ela amplia as nossas habilidades e o que a gente já sabe fazer. Sempre tentem ver ela dessa forma. Então, o segundo nível que a gente chama de personalizar um modelo. Então, quando eu estou falando com o ChatGPT, por exemplo, eu abro ele lá e eu falo para ele o que eu quero. Só que, por exemplo, eu escrevo de 2 a 3 colunas por semana na 0 Hora. Se eu tiver que toda vez entrar lá e falar para ele, olha, a 0 Hora o público é assim, assim, tem que ter 3.000 caracteres, me sugira 10 títulos. Se eu tiver que fazer isso toda vez, vai dar muito trabalho. Então, existe o segundo nível, que a gente chama de GPT personalizado, que é quando tu dá um contexto para o ChatGPT, ele fica com aquilo gravado, e quando tu for utilizar de novo, ele já tem aquele contexto. Por exemplo, na minha empresa, eu posso colocar lá todos os materiais da minha empresa, os PDFs de apresentação, o texto que tem no site, o que as pessoas mais perguntam, e eu treino ele e falo, essa aqui é a minha empresa. Ele vai pegar todas as informações, e quando tu for conversar com ele de novo, ele já sabe do que tu está falando, tu não precisa explicar várias coisas desde o início. Por exemplo, como eu falei, lá para quem usa o ChatGPT, tem no cantinho lá GPTs, a gente vai clicar lá e tu consegue criar um GPT com contexto já pré-definido. Então, esse aqui, por exemplo, o meu, ele é um editor de colunas ZH. Ele é meu assistente para criar e revisar as minhas colunas, e aqui eu digo o que ele tem que fazer. Eu salvo isso e ele está lá prontinho para trabalhar comigo como um estagiário de jornalismo. Quem aqui já usou o GPT personalizado? Deixa eu ver. Menos pessoas. E aí, depois que eu fiz, eu já tenho ele todos os dias. Então, antes eu levava 1 hora para escrever uma coluna. Agora eu levo 20 minutos. Eu falo para ele, eu quero falar sobre isso, pá. E ele me ajuda a completar o que eu estou falando, a organizar o que eu estou falando. Pensem isso no contexto de vocês, coisas que vocês fazem todos os dias, toda semana, que isso pode ajudar de alguma forma as tarefas que vocês fazem. O terceiro nível é o que a gente chama de aplicações de IA. As aplicações de IA são tarefas específicas que a gente faz no dia a dia e que existem ferramentas que podem nos ajudar a fazer isso mais ou melhor. Por isso até que eu botei meu notebook aqui, porque eu vou mostrar algumas para vocês. Existem as mais famosas, mas existem muitos tipos de aplicações de IA. Por exemplo, o Gama. Quem já usou o Gama aqui? Algumas pessoas. O Gama é tipo o Uber do PowerPoint. Por quê? Porque ele usa IA, ele tem contexto, a gente consegue fazer coisas tipo isso aqui, esse vídeo que eu gravei. Eu disse para ele lá, crie uma apresentação sobre o cenário de agronegócio no Brasil. Pá! E ele trabalha para mim. Lembra que é uma lâmpada mágica? Então eu disse para ele, esfreguei e ele vai. Trabalhou, criou o conteúdo. Eu cliquei ali em gerar e ele faz os slides sozinho. Quanto tempo a gente levava para fazer isso? Muito tempo. De tu ir lá no PowerPoint, arquivo novo, aí tu bota o texto, aí tu bota a imagem, aí tu não gostou. Aqui ele faz sozinho. E se eu colocar previamente o logotipo da minha empresa, as cores, ele já faz dentro do padrão da empresa de vocês. Não é legal isso? Alguns estão me olhando, já valeu ter vindo. Já. Só de aprender a sair, já valeu ter vindo. E tem mais, tenho drogas mais pesadas. E aí eu posso falar para ele aqui, não gostei da imagem, eu quero uma capa mais informal. Eu só falei para ele. E aí ele perguntou qual que eu queria, e aí ele já mudou. Então, eu não uso mais o mouse praticamente, eu só digo para ele o que eu quero que ele faça. Eu disse para ele ali, eu quero que tu coloque uma máquina. Ele foi lá e colocou uma máquina. Eu não preciso mais buscar uma imagem no Google, a gente salvava a imagem lá, inserir imagem, aí puxava para cá, puxava para lá, não ficava bom. Agora ele faz sozinho. Vocês conseguem fazer no plano gratuito até 10 slides gratuito. E depois tu paga R$20. E aí tu pode fazer quantos tu quiser. Não é muito bom isso? Vamos para o próximo. O HeyGen. O HeyGen, ele faz vídeos, clones de nós. Por exemplo, vocês precisam fazer vídeo de produto, pessoas falando. Tu faz uma vez só o vídeo
e depois faz quantos vídeos tu quiser derivado daquele vídeo. Olha esse vídeo aqui, meu. Olá, tudo bem? Eu sou a nova inteligência artificial do Rafa. Não sou eu. Vou começar a ajudar ele aqui no Instagram, compartilhando conteúdos de qualidade sobre comunicação, marketing e tecnologia. O mercado muda muito rápido e acompanhar ele é fundamental. Por isso também vou te ajudar nesta missão. Logo mais eu volto. Até lá. Impressionante. Eu gravei um vídeo só e eu escrevi o que eu queria que o próximo vídeo fizesse e ele gerou esse vídeo aqui. Para que serve isso? Para fazer campanha de venda, para mandar vídeo no WhatsApp, para fazer anúncio nas redes sociais, que a gente chama de ads, para fazer um catálogo em vídeo, por que não? Para fazer um tutorial, para você fazer aulas, que vocês às vezes têm que ensinar coisas muito específicas do negócio de vocês, para fazer um convite personalizado, para fazer o que vocês quiserem fazer em qualquer idioma. Quanto custa, Rafael? R$0, 3 vídeos por mês. Mas se tu quiser fazer vídeos ilimitados, custa $29. Bom esse também, né? Vocês estão felizes, estão ficando mais animados, agora estou gostando. O Eleven Labs, alguém já usou o Eleven Labs? O Eleven Labs ele é uma ferramenta de áudio. Então, ele segue a mesma lógica. Eu vou dizer para ele e ele vai criar um clone meu que vai falar por mim. Como assim, Rafael? Esse eu vou mostrar, porque esse é legal. Ó, o Eleven Labs, eu abri ele aqui numa outra aba. Ó. E aí, igual eu fiz lá no ChatGPT, eu dei instruções para ele. Ó. Eu falei, você é o Rafael, um comunicador, barará, barará. Eu botei lá tudo que eu sou. Botei meu conteúdo, os artigos que eu já escrevi, botei lá todas as coisas. E aí ele criou um clone meu. O que eu fiz com esse clone? Eu coloquei num site, aqui, ó. E agora, enquanto eu estou dando palestra, o meu clone está atendendo ligações de pessoas. Vou falar com ele aqui, vamos ver se ele vai me atender. Olá, daqui é o Rafael Martins. Oi, tudo bem? Tudo ótimo por aqui. E com você? Como posso te ajudar hoje, sabe? O que te trouxe por aqui? Eu queria contratar uma palestra sobre inteligência artificial. Que legal, uma palestra sobre inteligência artificial. É um tema que me empolga bastante, sabe? E que tem transformado muita coisa por aí. Para eu entender melhor e te ajudar da melhor forma, me conta um pouco mais. Qual seria o foco dessa palestra? É para um evento específico, uma empresa, um público mais técnico ou mais geral? E qual que é o objetivo principal que você busca com ela? Você pode me mandar uma proposta da palestra por e-mail? Olha, eu adoraria te ajudar com isso, mas como sou uma inteligência artificial, ele não consigo ouviu bem tudo que eu falei. Vou falar de novo. Porque eu fiquei longe. Olá, aqui é o Rafael Martins. Oi, tudo bem? Eu queria contratar uma palestra. Tu consegue mandar uma proposta da palestra por e-mail? Olá, tudo ótimo por aqui com você. Olha, eu não consigo enviar propostas por e-mail diretamente, sabe? Minha função é mais para a gente conversar e explorar ideias. Mas me diz, sobre qual tema de palestra você está pensando? E aí eu assim, poderia posso te ficar dar falando, algumas deixa eu direções? desligar aqui. Poderia ficar falando com ele o tempo que eu quisesse. Não é legal isso? E aí, para que a gente usa isso? A gente bota no WhatsApp, quando a pessoa liga para o WhatsApp da empresa de vocês e não tem quem atenda, a IA atende. E aí ela atende, ela conversa sobre os produtos, ela fala sobre o que vocês vendem, o que vocês fazem, ela faz o que vocês quiserem que ela faça. Tu vai treinar ela, assim como ela pode fazer isso por conta própria também. Por exemplo, entrou alguém lá no site de vocês e fez um cadastro querendo comprar produtos da empresa de vocês. Quando chega esse contato lá, a IA pega e ela liga. Ela fala, olá, Martin, tudo bem? Você fez um cadastro aqui? E aí ela vai conversar contigo e vai fazer uma venda, por exemplo. Isso está substituindo vários trabalhos de call center, por exemplo. Né? E as pessoas do call center estão fazendo outras coisas, mas esse trabalho está sendo feito dessa forma. Para que serve isso?
Você pode criar assistentes de voz inteligente, que substituem menus telefônicos. Vocês podem fazer atendimento automatizado. Vocês podem mandar mensagem para as pessoas, fazer follow-up, cobrança, lembrete, anúncio, spot, vídeo, o que vocês quiserem. E custa poucos dólares também para utilizar no dia a dia. Para fazer vídeo, como eu falei antes, agora eu também faço vídeos, porque eu só digo para ele o que eu quero e ele faz. O Burger King, por exemplo, fez esse vídeo aqui. Pra que esse aguaceiro todo, senhora? Me falaram que tinha fogo no BK. Fogo? Tem, e de verdade, pra grelhar o Whopper como churrasco. Gostoso demais. 2 sanduíches a partir de R$ 25,90. Os melhores burgers são... Toda essa propaganda foi feita com inteligência artificial. Toda ela, 100%. Então, hoje a gente tem ferramentas como essa. Aqui são só 2 exemplos, tá? O VEL13 e o Klein, mas existem 50 ferramentas que fazem isso. É menos sobre a ferramenta e mais sobre a gente entender o que a gente consegue fazer com elas agora. Que, como eu falei, a ideia é ampliar o que a gente já sabe fazer. Então, por exemplo, eu posso fazer um chat por vídeo, eu posso criar um comercial, um trailer, eu posso fazer um vídeo que vai ficar passando aqui antes, qualquer coisa. Digitando, pedindo, fazendo um prompt, em qualquer idioma. O Notebook LM talvez seja uma das ferramentas que eu mais uso essa no dia a dia. Ela serve para vocês estudarem, por exemplo, sobre um assunto que vocês queiram. Eu vou mostrar aqui como ela funciona também. Ela é uma ferramenta gratuita do Google. Até um certo... Você consegue usar praticamente 100% gratuito. Como que ela funciona? Eu vou lá, por exemplo, eu criei lá, eu quero estudar sobre tendências de calçado. Aí, quando tu entra no Notebook LM, tu pode colocar aqui à esquerda fontes de informação sobre aquilo. Então, eu fui lá no YouTube e botei vídeo sobre tendências de calçado. Apareceu um monte de vídeo no YouTube. Eu copiei o link daqueles vídeos e botei aqui. Eu fui no Google e botei tendências de calçado para 2026. Pá, apareceu várias pesquisas. Eu copiei o link da pesquisa e joguei aqui. E eu boto lá tudo que eu quero, ele vai pegar todas as informações e tu consegue pegar essas informações e transformar ela em áudio, em vídeo, em texto, um resumo, o que tu quiser. O áudio, por exemplo, são 2 pessoas conversando sobre isso. Então, aqui, ó, eu joguei alguns vídeos aqui, ó, tendências de calçado para 2026, botei alguns estudos aqui, e aí ele criou esse áudio aqui, ó. Vamos ver se vai rodar. Ele está carregando. Diário. A solução encontrada pela engenharia de moda foi a fusão. Isso. Eles estão desmembrando as solas de altíssima performance biomecânica e acoplando-as a partes superiores que preservam... Ele fez automaticamente esse vídeo. Então, por exemplo, quando eu quero estudar sobre alguma coisa, e quando eu falo estudar, aqui eu estou falando no âmbito individual, eu estudar. Mas, por exemplo, tu tem que treinar um vendedor para uma coisa específica. Tu joga lá todo o conteúdo e ele vai criar áudios daquilo, ele vai criar vídeos daquilo. E isso acelera muito coisas que a gente já fazia e que a gente faz há muito tempo. Então, por exemplo, eu criei um projeto para uma empresa esses dias usando o Notebook LM. Eles tinham que treinar vendedores e um dos gargalos é o cara que faz o treinamento, ele não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, certo? Então, esse cara jogou aqui conteúdo, a gente botou outros conteúdos e criou um Notebook LM para todos os vendedores. E aí, agora, ali, eles têm vários formatos para poder estudar sobre aquele produto específico. Por exemplo, aqui ó, tem também um vídeo. Aqui, ó, ele criou automaticamente esse vídeo, que está carregando aqui à direita. Let's jump right into the future of footwear. Today, we're breaking down the biggest, boldest, and most talked about shoe trends for 2026, from the runways to the street. Esse vídeo ele fez simplesmente baseado nos links que eu botei lá. Vocês entenderam isso? O Notebook LM é muito utilizado para isso. Além disso, eu tenho um chat aqui no meio que eu posso conversar com ele sobre esse conteúdo, por exemplo. Então, no caso dos vendedores lá que eu falei para ele, o pessoal perguntava lá, esse produto combina com tal produto? E aí ele ficava ali conversando e fazendo um treinamento. E, de novo, isso acelera muito a forma como a gente fazia isso. Isso é uma aplicação de IA muito utilizada hoje em dia.
tenho mais coisas. Para que a gente está utilizando, para que serve isso? Para criar, por exemplo, como eu falei, um hub de inteligência corporativa, onde as pessoas usam para ficar perguntando, perguntas e respostas. Eu fiz um projeto para um banco, por exemplo, que tem muitos produtos, e muitas vezes as pessoas não sabem, não conhecem tão profundamente os produtos. A gente botou todo o conteúdo lá, e a pessoa consegue estudar sobre aquilo em vários formatos. Não precisa só ler, ela pode escutar, ela pode assistir, né? Um relatório, por exemplo, às vezes a gente tem lá um relatório de 300 páginas para ler. Joga o relatório lá e ele gera um áudio daquele relatório. Tu não precisa mais ler, tu pode só escutar, por exemplo. Tá? Muito bem. O quarto nível de IA, que é o que a gente chama de Vibe Coding. O ano passado, tem um dicionário chamado Dicionário Collins, que elege todos os anos a palavra do ano. Em 2024 foi Ozempic. E o ano passado foi Vibe Coding. Porque Vibe Coding está mudando a forma como a gente faz várias coisas que a gente estava acostumado a fazer. Por exemplo, fazer um site muito simples. Vocês todos aqui conseguem fazer um site agora. Vocês vão entrar numa ferramenta de Vibe Coding, dizer, eu quero um site assim, assim, barará, barará, dessa cor, desse jeito, com essa imagem. Enter. Ele vai fazer o site para vocês. Simples assim. Uma das maiores empresas desse mercado se chama Lovable. Ela chegou numa marca nunca antes vista em empresas. Ela prometeu que no primeiro ano ela faria 100 milhões de dólares de faturamento. Do zero, em um ano, chegar a 100 milhões de dólares. Nunca tinha sido visto esse crescimento. E ela fez 200 milhões de dólares. O CEO da Lovable, ele estava num evento ano passado, o Web Summit Lisboa, que é um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, e ele falou isso nesse evento. Nossa meta é sair de 2 milhões de desenvolvedores para 8 bilhões. O que ele quis dizer com isso? Que todo mundo agora consegue fazer uma ferramenta, consegue fazer um site, consegue fazer uma aplicação de algo que eu vou usar ali no dia a dia. Por exemplo, eu tinha uma planilha de vendas. Eu, na minha empresa, tá? Que eu ficava todo dia lá olhar as vendas lá, ficava atualizando automático. Só que eu acho muito trabalhoso fazer isso, né? Tinha que ficar lá toda hora. Aí o que eu fiz? Eu abri o Lovable, simplesmente do jeito que eu estou falando para vocês. Vocês vão usar em casa, vocês vão ver que é fácil assim. Vocês vão abrir o Lovable, eu abri o Lovable e falei, Lovable, eu tenho essa planilha de vendas aqui, que ela tem um monte de linha, um monte de coluna, e todo dia eu fico olhando para ela, tem um jeito mais fácil de eu consumir esse conteúdo? E aí ele falou, vamos fazer esse dashboard aqui? E eu falei, sim. E ele fez. Em 12 minutos. Aí ele perguntou o que eu achei. Eu falei, achei muito bom. Agora está bem visual, gráficos bonitos, pulando na tela, bem mais legal do que ler uma planilha. Ele falou, você quer que eu crie uma funcionalidade aqui para eu te avisar todos os dias de manhã no teu Telegram? Daí eu, olha, uma boa ideia. E agora, todos os dias de manhã, às 8 horas, ele me manda lá quantas vendas tiveram. Eu não preciso olhar mais nada agora. Ele me avisa todos os dias às 8 horas. Então, eu nunca mais abri a planilha. Alguém alimenta essa planilha, ou vem os dados de algum lugar que alimenta essa planilha, mas o ponto não é esse. O ponto é que eu transformei uma planilha que eu tinha num aviso no meu Telegram. Podia ser no WhatsApp. É que eu uso o Telegram para isso, mas pode ser no WhatsApp de vocês, por exemplo. Uma forma de controlar as vendas da tua equipe de vendas, por exemplo. Isso aqui acontece todos os dias automaticamente. É a IA trabalhando para nós, de acordo com os problemas que a gente tem. Porque eu comecei a olhar a minha rotina, e esse é um exercício que vocês podem fazer, a rotina diária de vocês. O que vocês fazem todos os dias? E eu vi que todo dia de manhã, às 8, eu ia lá olhar a planilha de vendas, porque a gente quer ver se vendeu, né? E eu ficava meia hora fazendo isso. Agora eu faço 10 segundos. Eu só vejo lá a notificação que ele me mandou no Telegram e vejo, pô, a galera não está vendendo bem, né? Ou está vendendo bem. Mas simplesmente assim. Isso aqui é um exemplo prático do que eu posso usar o Lovable. Mas, por exemplo, vocês podem criar um sistema financeiro. Vocês podem dizer, eu tenho um sistema financeiro que eu controlo assim, assim. Tu explica para ele e ele vai fazer um software para ti. Com login e senha, do jeito que vocês quiserem. Usem. Quem já usou o Lovable aqui? Poucas pessoas. Então, vocês vão adorar, gente.
É lovable.dev. Quando chegarem em casa, agora não, porque tem mais palestra, tá? Depois, anotem aí, Lovable, tá? É uma das empresas mais revolucionárias hoje do mundo. Existem outras empresas que fazem isso, Bolt e outras, mas pegando o Lovable como exemplo, como que ela funciona? Vocês têm 5 créditos logo que vocês fazem o cadastro. Com 5 créditos dá para fazer um site já. Depois que tu terminar, tu vai querer fazer mais coisas. Aí ele vai falar aquela frase maravilhosa: coloque seu cartão de crédito, porque, né, o capitalismo venceu, sabemos que é assim que funciona. Insert coins, né? E aí tu vai continuar fazendo. E aí tu compra créditos e vai fazendo. Não precisa, mas eu preciso ser uma pessoa técnica. Não, é simplesmente do jeito que eu estou falando para vocês. Tu pede para ele e ele faz. Se ele não entendeu o que tu pediu, ele vai dizer, tá, mas como assim? E aí tu explica melhor e ele faz. Simples assim. Por exemplo, eu dei um curso de Lovable esses dias. O dia inteiro, de tanto fazer palestra sobre isso, as pessoas começaram a me chamar e falaram, Rafa, dá um curso de Lovable, que eu quero aprender a mexer melhor. Fiz um curso em Porto Alegre. Foram umas 30 pessoas, mais ou menos, e uma delas era a dona Ana, que é aposentada, mora em Torres, engenheira de software aposentada. E ela falou, putz, eu vim fazer o curso aqui porque eu queria criar um curso de como mexer no celular. Porque minhas vizinhas lá ficam todo dia me chamando e pedindo para mim ajudar elas a mexer no celular, então eu quero criar um curso para isso. E aí ela fez um curso de como mexer no celular em 2 horas no Lovable. E aí é o curso completo, ó. Aula 1, comece pelo básico, contatos e chamadas, como usar a sua câmera, o seu Wi-Fi, como ligar e desligar o celular. Não é maravilhoso isso? Ela fez a plataforma inteira do curso, as aulas, a descrição, o login, o jeito de comprar, tudo ela fez em 2 horas. E ela falou, nossa, Rafael, antes eu levaria 1 ano para fazer isso aqui. Ela fez em 2 horas. Então, a gente está indo cada vez mais para as reuniões com menos PowerPoint e mais o protótipo pronto já. Vocês podem levar já, eu queria um site mais ou menos assim. Isso não substitui o trabalho da TI. Tem alguém da TI aqui? Somos amigos, pessoal da TI. Vocês são muito importantes, tá? Porque a gente vai criar um protótipo do que a gente gostaria de fazer, vai usar um tempo e vai dizer, TI, isso aqui eu estou usando, isso aqui deu certo, isso aqui está super legal, vamos agora colocar a empresa inteira. Vocês mesmos podem fazer isso. E o nosso 5º nível de IA são os agentes de IA. Que, ao que tudo indica, esse ano vai ser o ano dos agentes de IA. O agente de IA é aquele que pega todas as coisas que eu mostrei agora para trabalharem juntas. É como se fosse um funcionário que tu contratou e que vai fazer um trabalho todos os dias, o dia inteiro, de acordo com o que tu fala para ele fazer. Por exemplo, esse aqui é um projeto real que eu fiz para uma empresa, uma companhia aérea. A gente pegou lá os setores da empresa, o marketing, o atendimento, e aí chegamos no RH. E aí eu falando com o RH, eu falei, RH, o que o pessoal de RH leva mais tempo para fazer no dia a dia? E eles falaram, a gente tem um volume muito grande de vagas de emprego. A gente todo dia sobe vaga de emprego, analisa currículo, manda um e-mail para a pessoa, marca a entrevista por call, faz a entrevista, analisa se a pessoa foi bem ou mal, e aí a gente fala se a pessoa foi aprovada ou não. Esse processo demora muito tempo. Eu falei, então vamos atacar esse negócio aí. E aí a gente fez um desenho, que é, todo o analista de RH lá naquela empresa fazia um trabalho de recrutamento e seleção. Abria uma vaga, subia a vaga em algum lugar. Chegavam os currículos. Essa pessoa fazia uma análise dos currículos, uma triagem, e aí marcava uma call com os candidatos que tinham um perfil. E aí depois a pessoa era aprovada ou reprovada. Muito bem. Aí eu falei para o pessoal do RH, quantas coisas dessas que vocês fazem, vocês acham que a IA pode fazer? Quantas coisas vocês acham que a IA pode fazer dessas coisas aqui? Das 4 coisas, quantas coisas? Tudo? Será que ela faz tudo? Sim, dá para fazer tudo. Só que aí é uma decisão da empresa se eu vou querer que ela faça tudo. Porque se eu quiser que ela faça tudo, aí não precisa mais das pessoas mesmo, né? Mas chegou num momento que a gente falou, tá, mas a call, a pessoa que vai entrar lá na reunião online, tem que ser uma pessoa. Daí eu falei, não precisa ser uma pessoa. Tem uma IA que faz isso.
Essa aqui, ó, por exemplo, essa chama Talent Sprout, ela faz entrevistas de emprego online, ela é uma IA. Você vai pegar ela e vai dizer, essa aqui é a vaga, o que eu quero buscar no candidato é isso, o conhecimento técnico que ele tem que ter é esse, vocês vão treinar ela e ela vai trabalhar sozinha. Ela vai entrar na reunião online, ela vai conversar com a pessoa, durante a conversa ela vai analisar essa conversa e ela vai gerar um relatório se esse candidato é bom ou não, se a gente deve ou não contratar. No caso dessa empresa, eles decidiram não fazer a reunião online com uma IA por uma questão de cultura, de tentar entender alguns detalhes, mas daria para fazer tudo isso. Essa aqui, ó, fala 50 idiomas ainda. Ela faz entrevistas em 50 idiomas. Ela faz questionamentos, ela tem um fluxo de trabalho, ela faz uma análise. Ela trabalha bastante, essa aqui. E custa $100 por mês. Entrevistas ilimitadas. Esse era o trabalho de 5 pessoas. E aí a gente reduziu para 2 pessoas. O que um agente de IA faz? Ele faz isso aqui, ó, por exemplo. Vocês vão fazer esse desenho, por exemplo, quando as vendas caírem mais de 15%, automaticamente esse agente de IA vai fazer uma análise, por que caiu as vendas, ele vai pegar os dados lá que tu tem, o teu histórico de vendas, o teu mix de produto, e ele vai sugerir algo para o comercial fazer para melhorar as vendas, e ele vai mandar essa sugestão pelo WhatsApp para os vendedores. Ele faz isso sozinho, automaticamente. Ele fica monitorando lá e ele faz sozinho isso. Os agentes de IA, eles hoje em dia, por isso que é um dos principais temas do mercado hoje, eles fazem tarefas completas, gente. Por exemplo, eu posso ter um agente de IA que é um atendimento da minha empresa. Muita gente reclama, talvez vocês reclamam também, que você chama uma empresa no WhatsApp e ele vai te responder à tarde. Não acontece isso? Mas se eu tiver uma IA, ela responde na hora. E se tu ligar, ela atende. E isso é um agente de IA trabalhando por trás. Esses são os 5 níveis de IA que a gente precisa saber para utilizar no nosso trabalho e para a gente ter melhores resultados. Mas o mais importante, uma das coisas mais importantes do que eu vim trazer para vocês, é o que a Alison falou o ano passado num evento que eu participei. Quando a gente olha para a IA, a gente vê todas essas coisas e pensa, uau, olha tudo que ela faz. E a gente fica horas nesse uau. Tu faz uma imagem, tu bota uma imagem tua e fala, coloque eu na praia, pá. Aí ela faz, aí tu, não sei, não gostei disso, agora faz. E aí tu, quando tu vê, tu está 2 horas fazendo isso. Isso é pouco útil para o nosso trabalho. Então, o que ela sugere nessa palestra, que eu achei muito legal, é tudo isso que eu mostrei para vocês aqui, vocês ficarem com uma pergunta, que é como eu uso isso na minha empresa, no meu trabalho, para fazer mais do que eu já faço hoje, para fazer melhor do que eu já faço hoje, ou para ganhar mais dinheiro do que eu ganho hoje. Precisa ser essas 3 coisas. Porque o UAU é tipo isso aqui, ó. É uma honra estar aqui esta noite, falando sobre IA engolindo o mundo. Eu peguei uma foto minha, disse para ele lá, faça um vídeo, ficou bom, né? Mas eu fiquei 1 hora fazendo isso aqui. Que eu estava envolvido pelo efeito uau. Olha só, eu caminhando e as pessoas aplaudindo com celular, não sei o quê. Peguei que serve isso para nada, é só um brinquedo. Eu vou ganhar mais dinheiro? Não vou. Eu vou fazer melhor? Não vou. Então, o que vocês têm que fazer é isso aqui, ó. Como o que eu mostrei para vocês e o que vocês vão aprender ainda futuramente sobre IA pode ajudar vocês a fazer melhor o que vocês já fazem hoje, a fazer mais rápido do que vocês já fazem hoje e a ganhar mais dinheiro. Precisa responder uma dessas 3 coisas para que tudo isso, de fato, faça sentido. Para fechar, a Marguerita, eu fui num evento esses dias, o ano passado, e ela falou essa frase que eu acho que resume um pouco do que eu quis trazer para vocês. Hoje, com toda a tecnologia que a gente tem à disposição, todas as ferramentas que eu mostrei aqui para vocês, que é 10% das ferramentas que a gente tem à disposição, a gente está limitado apenas à nossa imaginação. Então, o que a gente quer fazer? O que vocês precisam fazer no dia a dia? Quais são os problemas que vocês têm para resolver, que se vocês resolverem, vocês vão vender mais?
vocês vão crescer, vai fazer com que a empresa cresça. A IA precisa servir cada vez mais para isso. Porque no fim do dia, segue sendo sobre as pessoas. Mas no fim do mês, a gente sabe que é sobre os resultados. Então, a gente precisa, vocês precisam letrar as equipes de vocês em IA para que elas consigam ter melhores resultados no final do mês. Porque se vocês não fizerem isso, vocês vão competir com quem já está fazendo isso. Esse é o risco que a gente fala. Porque eu estou competindo lá, mas eu trabalho muito, mas tu não usa as ferramentas, não adianta. O cara está vendendo mais que tu, ele está chegando em mais clientes que tu, porque ele usa tudo ou boa parte dessas coisas aqui. Não esqueçam do meu pai, para que serve isso. Quem quiser os slides da apresentação, eu vi que muita gente tirou foto, mas quem quiser eu mando para vocês, me chamem lá no meu Instagram, @operfil_do_Rafael. Muita gente pergunta se sou eu que falo ou é uma IA. Nunca saberemos. Gente, obrigado pelo convite, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo para aproveitar a presença deste grande cara aqui no palco. Claro. E já que tu trouxeste uma provocação, e eu sei que muita gente aqui gosta de entender melhor na prática, sei que tu já visitaste várias indústrias de calçado, a gente conversou um pouquinho sobre isso no backstage. Diz para a gente, assim, de modo pontual, algo que tu enxergaste dentro dessas empresas que a gente pode trazer esse como aplicar a inteligência artificial. Semana passada eu dei treinamento para um grande calçadista aqui da região, né? E a gente estava mapeando lá as coisas que as equipes faziam no dia a dia, o que levava muito tempo, ou o que o pessoal reclamava que não conseguia fazer, e uma das coisas era foto e vídeo de produto. E aí a gente pegou algumas ferramentas de IA, e antes aquilo que a gente conseguia fazer, a equipe lá conseguia fazer 2 ou 3 fotos por dia, 1, 2 vídeos por dia, a gente triplicou essa produção só utilizando IA. Então a gente pegou, por exemplo, a foto do calçado, botou lá no H&M e fez um vídeo, fez uma pessoa andando com o calçado, né? Uma coisa muito mais rápida da forma como era feita antes. E aí, nesse caso, o que a gente faz, que é o trabalho que eu faço de consultoria em algumas empresas também, é como a gente vai pegar esse fluxo de trabalho, que é feito dessa forma já há 10 anos, como a gente vai otimizar ele para ele ficar mais eficiente, para a gente consiga fazer mais coisas no dia a dia. Então, esse foi um exemplo do que a gente fez. Maravilha. Obrigada mais uma vez. Obrigado, uma salva de palmas para o Rafa. Valeu.